uma reunião de oração, ou você dobra seu joelho em casa, e quando você termina a oração, você vai embora para sua casa, mas fica preocupado, fica ansioso, fica assim, meu Deus, e parece que não orou nada, porque não viu. A fé genuína gera paz no coração, sossega nosso coração e sossega nossa alma. Quantas vezes terminamos uma oração e ficamos tensos? Aquele homem foi embora para casa, não questionou nada, sem ver nada, ele só tinha uma palavra, e foi na palavra de Deus que ele agarrou. Talvez você não tenha sinal, mas você tem a palavra de Deus, você tem a promessa de Deus embutida na palavra. Se agarre à palavra de Deus. Ele é o Deus presente, Ele é o Senhor dos céus e da terra, e ele passa então de um nível de fé, e de repente ele passa a ter uma experiência com a fé salvadora. A Bíblia diz que quando ele está no caminho, no meio do caminho, a Bíblia diz que os seus servos chegam até ele no caminho para encontrá-lo e dizer: olha, o teu filho foi curado. Aquele homem, para testificar que foi realmente Jesus que havia curado, disse: a que horas? Ele melhorou. Na 7ª hora. E ele entendeu que foi a hora que Jesus havia dito: vai, o teu filho está curado. Talvez você não tenha nada, mas eu sei que você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Talvez você não veja recursos, talvez você não perceba que os sintomas sumiram, talvez você ainda saiba que existe um quadro de luto, um quadro de adversidade, de tristeza, de angústia e de dor. Talvez os seus sentimentos ainda estejam bagunçados dentro de você. Eu quero dizer nessa noite que esse texto me ensina que eu não tenho que andar pelo que eu sinto, nem pelo que eu vejo e nem pelo que eu apalpo, mas eu tenho que pautar a minha fé pelo que Jesus já disse, pela palavra de Deus. Talvez você não tenha nada disso, mas você tem a promessa do Senhor, que mal nenhum, bem nenhum, Ele nega àqueles que o buscam. Deus não sonega bem algum àqueles que o buscam. Salmos 84. A Bíblia diz que Deus conhece as nossas necessidades, e que nós somos mais importantes do que os lírios do campo, e de que as aves dos céus. E assim como Ele sustenta os lírios do campo e as aves do céu, o vosso Pai Celestial sabe do que você precisa. Agora, muitas vezes, nós estamos buscando e chorando pelo que não temos, quando deveríamos louvar a Deus pelo que já temos, viver pelo que temos, e não sofrer pelo que não temos ainda. E Deus não vai nos dar, Ele não prometeu nos dar riqueza, mas Ele nos prometeu estar conosco e nos dar o essencial. Amém? Então, meus queridos, aquele homem, ele crê, não apenas ele crê. A fé salvadora, ela se torna madura quando ela chega no estágio em que você começa a compartilhar ela. A Bíblia diz que aquele pai, no meio do caminho, encontrou os amigos, encontrou os seus servos, e as pessoas procuraram ele e disseram assim: olha, o seu filho está curado, chega, basta. E ele perguntou: que horas foi isso? Na 7ª hora. Ele então: foi a hora que o Senhor proferiu a palavra. Jesus curou o meu filho. Ele é maior do que eu imaginava, ele é maior do que eu pensava, porque eu fui até Canaã da Galileia, imaginando uma coisa, imaginando que ele tinha que estar aqui para poder, a palavra dele ter poder. Ele fazia alguma arte, medicina para curar o meu filho. Ele não precisou estar presente, apenas uma palavra dele e meu filho foi curado. Esse Jesus que eu saí para procurar não é apenas um milagreiro, não é apenas um profeta, ele é especial, ele é algo maior. Ele é maior do que a morte. E ele entendeu, e ele chega ao estágio maior da fé, que é começar a compartilhar a fé. A minha fé só está madura quando eu começo a compartilhar Jesus para outras pessoas, porque eu creio quem Ele é. Ele não é mais um milagreiro, o Deus que atende apenas as minhas emergências, mas Ele, querido, Ele é muito mais que provedor, Ele é Senhor da vida. E aquele homem creu, e não apenas ele creu, mas ele compartilhou. Quem
é Jesus para toda a sua casa, e se converteu a sua família, e se converteu os seus escravos, e toda a sua casa se converteu a Jesus. Mas essa fé cresceu, não foi no momento de abundância, não foi no momento de alegria, não foi no momento de paz. A fé dele se desenvolveu em meio à crise, em meio à dor, em meio à adversidade. Por isso muitas vezes Deus não vai nos poupar da dor, do deserto, da crise, das lutas, porque muitas vezes a nossa fé ainda é frágil. E aí Deus nos leva para um nível maior, Ele nos leva para o deserto, nos leva muitas vezes para a crise existencial e para tantas outras situações, para ali, mesmo que você não esteja vendo nada, você se agarre somente à palavra dEle. Aquele homem foi, não precisou de sinais, e ele critica os galileus, os gregos muitas vezes, que queriam pedir um sinal, e Jesus disse: o único sinal que eu vou dar para vocês, é que esse templo será destruído, e em 3 dias, ele será construído. Aqueles homens se escandalizaram com Jesus, e com a mente na terra, ele disse: olha, levaram-se 40 e poucos anos, para a edificação desse templo, o Senhor vem me dizer, você vem me dizer, que em 3 dias, você edifica esse templo? E eles não entenderam que Jesus estava falando do seu corpo, que ele iria morrer, e que ao 3º dia ele ressuscitaria. Jesus disse que esse era o único sinal que ele ia dar, que as pessoas creiam nele, porque ele morreu por mim, e porque morreu por você, que as pessoas creiam por causa da sua morte e ressurreição, por causa da sua encarnação, por causa da sua morte, e por causa da sua ressurreição. O sinal que ele disse também em outro momento, ele disse que o sinal que ele daria para os homens seria o sinal de Jonas, porque assim como Jonas esteve 3 dias ali no ventre do peixe, Jesus ficaria 3 dias no ventre da terra, mas ressuscitaria. Este é o sinal de que o mundo precisa. Enquanto as pessoas correm para ter uma vida próspera, para que Deus multiplique suas finanças, para que Deus cure, para que Deus restaure, para que Deus dê casamento, para que Deus abra a porta, o sinal que Jesus quer que nós reconheçamos e firme a nossa fé, é aquele que ele disse, que ele destruiria o corpo, mas que em 3 dias edificaria, que ele estava se referindo à sua morte e ressurreição. A fé salvadora, a fé genuína, a fé madura que nos faz compartilhar, não é a fé milagreira, quando vamos a Jesus por causa das nossas necessidades, mas quando vamos a Jesus porque entendemos que Ele é Senhor da nossa vida. Amém? Queridos, 4 passos que aquele homem deu, importantes. Ele demonstrou humildade, ele desceu do seu pedestal, ele desceu do seu status social, ele desceu do meio da sua sociedade, ele contrariou os ricos daquela época, os colegas oficiais de patente, e ele vai até Jesus. A humildade nos leva a um caminho de vitória. A humildade nos aproxima de Deus e faz-nos ter um encontro com o Senhor da vida. Ele teve coragem de romper os obstáculos, ele foi corajoso, ele não se preocupou com o que Herodes podia dizer, porque Herodes podia prendê-lo, o Herodes podia até fazer algum mal a ele, porque Herodes não bicava Jesus. Jesus havia chamado ele de raposa, ele tinha matado e decapitado o primo de Jesus, mas mesmo assim, sendo oficial do rei Herodes, ele vai até Jesus, porque o que importava para ele não era o que as pessoas pensavam, mas era a restauração da sua casa, era a restauração da sua família. Tem muitas pessoas que não conseguem dar o passo para Jesus, porque estão preocupados com o que os outros vão dizer, com a religiosidade dos outros. Quando Jesus nos convida a olhar para dentro das nossas próprias necessidades, ele teve persistência. Sabe por que ele teve persistência? Porque ele saiu de lá só com uma palavra. Jesus não foi com ele, ele se agarrou na promessa, se agarrou na palavra. E você sabe que quando a promessa de Deus foi dada, a palavra de Deus foi dada, até ele ter a resposta, teve uma caminhada, como a mensagem de domingo passado, teve uma jornada, teve um caminho, e ele vai andando, e certamente muitas coisas passam pela sua cabeça, mas Deus é tão gracioso, Deus é tão maravilhoso, que não esperou ele chegar em casa, Deus o poupou da angústia e da agonia, talvez. No meio do caminho, Deus fez a cura, Deus não deixou nem ele chegar em casa. Querido, talvez você não tenha a resposta hoje, talvez você não tenha a resposta amanhã,
mas eu tenho certeza que no meio do caminho, no meio da sua jornada, você terá uma boa notícia de Deus para a tua vida. No meio da tua jornada, pode durar um dia, 2 dias, 3 dias, uma noite, e pela manhã vinha alegria. Fato é que Jesus, no meio da jornada, sem que ele esperasse, Jesus move o coração daqueles homens para dar boa notícia, porque Deus honrou a fé dele, e ele perguntou, e ele creu então naquele momento, e toda a sua casa foi salva, porque ele compartilhou exatamente o que havia acontecido, e ele demonstrou fé. Verso 40, verso 50, diz assim: vá, disse-lhe Jesus, teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Olha, meus irmãos, um ato de fé. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você possa estar vivendo hoje, mas eu quero dizer o seguinte: saia daqui hoje com a promessa de Deus para a tua vida. Saia daqui hoje com a palavra que Deus falou para você, e creia e se agarre a ela, e não desanime, mesmo que você esteja no caminho sozinho, solitário, sem ninguém por perto, e voltando no deserto, como aquele homem vinha fazendo a sua caminhada. Ele foi e obedeceu, e no meio do caminho ele teve um encontro com a mensagem de esperança. Talvez possa ser quando você sair daqui, talvez amanhã um telefonema, eu não sei, mas não viva e não espere sinais. A verdadeira fé, ela não exige evidência, ela crê somente, ela acredita, e ela se agarra, não em fatos, não em circunstâncias, ela se agarra na promessa de Deus. 2 milagres para concluir. 2 milagres Jesus operara naquela cidade. O primeiro milagre de Jesus no seu ministério foi aonde? Caná da Galileia, em um casamento, em uma casa que havia festa, uma casa que havia alegria. Jesus opera um milagre para que a alegria não acabasse. Mas em Canaã, o segundo milagre de Jesus foi em uma casa que havia luto, ou o prenúncio do luto, onde as garras da morte, as garras venenosas da morte estavam prestes a atacar o seu filho e levá-lo para sempre. Numa casa de tristeza, numa casa de enfermidade, numa casa de adversidade, Jesus também operou milagre. Jesus operou milagre numa casa que havia festa, mas também operou milagre numa casa que havia tristeza. Jesus é o Deus, queridos, que vem ao nosso encontro e que se importa conosco. Mas a lição que eu quero que você saia, e que eu quero sair daqui, é que Jesus não apenas foi lá, atendeu e foi embora. Jesus não apenas quis que aquele homem tivesse uma fé rasa, uma fé superficial, mas Jesus quis produzir uma fé genuína naquele homem, além de uma fé que cria nos milagres de Cristo, na fama de Cristo, mas sobretudo que pudesse crer no Cristo Salvador. E ele e toda a sua casa se converteu ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.